Boa noite, senhores. Tudo bem? Boa noite, Weirdos. Boa noite. Está hoje aqui com mais um Mirificast, então, nosso podcast de Pulp Fiction. Nosso segundo episódio. O primeiro, né? Porque eu tenho o episódio 0, né? O piloto. A gente fez para testar um piloto. Então, tecnicamente, hoje é o episódio 1. E a gente, a gente comentou no outro podcast que nós iríamos fazer uma grande jornada aí pelo APNCN do Dungeon Master Guide, do Advanced Dungeons and Dragons da primeira edição, né? E a gente vai começar, que nem o Charles tinha dito, com o Sr. Howard Phillips Lovecraft, né? E a gente vai falar sobre o Cthulhu Verso. E nesse tempo aí, acho que já são quase 2 meses, né? Além de outras coisas, nós lemos 2 contos aí que a gente vai conversar hoje sobre eles e algumas referências, né? Que é o Dagon e o Chamado de Cthulhu. Chamado de Cthulhu. Banda de black metal, né? Cthulhu. Ou já ouvi gente dizendo Cthulhu. Cthulhu é quase um nome de ursinho de pelúcia, né? Cthulhu, Chuchulo. Mas ele ficou tão... meio que virou um ícone pop, né? Fizeram até ursinho. Uma coisa aterrorizante. Adesivo, né? Aí é o Pode botar o adesivo no carro, né? Bote no Cthulhu. Tu vê o ursinho, tu chama de Cthulhu, né? Mesmo, o Cthulhu de cute. Lembra até cute, né? A palavra em inglês. Mas, então... Por onde é que a gente pode começar? Quem é o cara que mais, assim, o mais fanboy aqui de HP Lovecraft é o Charles. Sim. E não falo isso para depreciar, assim, o cara que mais tem conhecimento da obra, ou tá com ela mais fresca aí na mente, né? Eu já li aqui, esse aqui é o meu exemplar do Grandes Contos do HP Lovecraft. Eu já tinha lido esse volume uma vez só, e agora eu tô relendo vários contos por causa do nosso podcast. E como é que sugere a gente começar, Charles? Sei lá, dar uma prévia, um prólogo dos contos? O que tu acha melhor a gente fazer assim? Eu acho que o Lovecraft não tem como falar da obra dele sem falar primeiro dele, que ele em si virou um mito, né? Qualquer edição que tenha do Lovecraft sempre vai ter alguma coisa sobre a vida dele, que tem suas peculiaridades, né? Então, acho que é bem interessante a gente começar a falar dele, até porque a gente tem muitas coisas que são desencontradas. Hoje em dia se reescreve muitas coisas da história dele também, né? Tentando encaixar ele em determinadas situações. Virou alvo de narrativa ele. Também, né? Querendo puxar para um lado. Também acontece isso, né? E para esse episódio, inclusive, daí eu até peguei esse livro aqui, né? Que é a vida do HP Lovecraft, pelo S.T. Josh, que é um grande especialista no Lovecraft. Ele não fez só essa biografia, mas ele também compilou várias publicações do Lovecraft, inclusive compilou várias cartas que ele trocou, porque o Lovecraft ele tinha uma habilidade muito grande para fazer coisa que não dava dinheiro. Entre essas coisas aí era escrever carta. Se calcula que ele teve mais de 3.000, 5.000 cartas trocadas aí com outros escritores, jornalistas amadores. E o S.T. Josh ele compilou muitos disso em vários livros. Inclusive ele tem um livro, se eu não me engano, que junta as cartas dele com o Robert E. Howard, o pai do Conan. Embora muitas delas perderam porque o pai do Howard queimou muitas cartas, né? Mas, enfim, começando aí do princípio, né? Sobre quem foi o HP Lovecraft, né? O HP Lovecraft, ele nasceu em 1890. E ele era filho de uma... Eu não me lembro agora o nome da mãe dele, que o sobrenome era Phillips, que vinha de uma pequena aristocracia. Eles tinham alguma propriedade. Então, a parte que se fala que o HP Lovecraft ele era herdeiro aristocrático era porque vinha dessa aristocracia por parte da mãe. O vô dele tinha algumas propriedades, ele tinha uma represa, enfim. E deu um monte de porcaria, a represa estourou e com o tempo foi definhando esse valor. O pai dele era caixeiro viajante. E pouco tempo depois que o HP Lovecraft nasceu, ele foi internado no manicômio. Ele teve problema de esquizofrenia, provavelmente em função de sífilis. Caixeiro viajante
já se começa um monte de teoria, mas concretamente não se sabe nada, né? Então ele vai ser criado pela mãe e pelas tias. E aí tem mais um ponto, muitas vezes o pessoal fala que ele não teve referência masculina, mas ele teve. Ele foi criado durante um bom tempo pelo avô, que cumpriu esse papel de pai para ele, e foi quem apresentou para ele os contos fantásticos, né? E o Lovecraft, desde pequeno, isso é uma coisa bem impressionante. Com certeza era superdotado, o que explica muito dele não se encaixar na vida, né? E com 2 anos ele já decorava e recitava poesia, com entonações e tudo, não simplesmente falava, mas ele decorava na maneira de falar e já recitava a poesia, né? Que é uma coisa que é impressionante. É impressionante. Nem adulto muitas vezes consegue, né? E aos 4 anos ele já sabia ler e escrever. Aos 5 anos ele já tinha lido Mil e Uma Noite. Ele ficou doido com Mil e Uma Noite, ficou louco. Ele se disfarçava de árabe e falava que ele era o Abdul al-Hazred, que depois viria a ser o autor do Necronomicon. Nasceu quando ele tinha 5 anos de idade. E... o NPC lá das brincadeiras dele. Exatamente. Exatamente. O NPC dele, ele assim virou depois um personagem de conto. Aos 7 anos ele já tinha lido a Ilíada e ficou encantado. Resumiu ela na forma de poema. E aos 8 anos de idade começa a aparecer as grandes paixões dele, que foram moldando muito da obra dele depois. Uma delas foi a ciência. Ele ficou encantado com astronomia e com química. E com 8 anos, né, ele era fascinado por essas coisas e estudava, e ele montou 2 revistas. Uma de química e uma de astronomia. E ele fazia essa revista. Na época a família ainda tinha dinheiro. Compraram lá umas máquinas tipo mimeógrafo. Era outra máquina que tinha, né? E ele fazia as reproduções e vendia essas revistas aí, assim, provavelmente para os parentes. Sim. Outra coisa que é interessante então, nessa época é que o Lovecraft, ele era do nosso time, ele andava de bicicleta. Ele andava por tudo lá em Providence e tal, gostava de explorar a região. Normalmente a gente pega e ouve nas biografias dele que ele era muito frágil, né? Mas ele tinha o seu vigor físico, assim, pedalava por tudo lá, né? E sem marcha. Mas também tinha um pouco da fraqueza, né? Porque tinha. Ele dava muita aula também, né? Não tinha uma frequência assim muito boa. Mas isso aí vai se dever mais justamente essa... Eu atribuo provavelmente essa questão de superdotação. Pois é. Porque é o seguinte, 4 anos ele já sabe ler e escrever. Né? Ele já tinha lido vários livros. 8 anos o cara está estudando astronomia e química, fazendo revista a respeito disso. Com 8 anos ele também descobriu o Alan Poe, que daí foi outra grande referência dele do Fantástico. Né? Então ele lia muito, e aí como é que uma criança de 8 anos chega na primeira série, né, com todos os conhecimentos se encaixa? Não se encaixava. É uma judiaria, né? Então ele entrou na escola, mas ele não se adequou com a escola fundamental. Ele não fechava, inclusive ele não falava muito com crianças, ele gostava de falar com adultos. Ele sentava na roda de conversava, ele era bastante maduro, sério, enfim, né? As brincadeiras dele eram em torno dessa questão assim da ciência e das leituras dele, né? Inclusive ele fazia experimentos. Uma vez a vizinha dele pega e olha nos fundos de casa, está tendo um incêndio. Aí chega lá, tá o HP Lovecraft, e ela chega ali assim, vai dar uma bronca e diz assim: pô, tu botou fogo aqueles negócios. Não, eu tô estudando a propagação do fogo metro a metro. Ele tava tentando ver se ele conseguia criar metricamente o fogo no negócio, né? Incrível. E isso vai seguindo. Ele realmente não participou muito da aula do ensino fundamental. No ensino médio ele volta para a escola, e aí nesse caso ele acaba tendo ele consegue se aclimar melhor com a escola daí, inclusive fazendo uma certa amizade ali dentro daquilo ali. Ele conclui os estudos dele também, né? Ensino fundamental não, e isso é inclusive o seguinte: no último ano do ensino fundamental ele teve um colapso nervoso, e aí ele não conseguiu concluir o ensino fundamental, o ensino médio, né, que seria para nós agora, e isso acaba sendo um certo peso para ele, porque ele ressentia que ele não tinha o estudo formal. Ele gostaria de ter tido um diploma, pelo que se indica pelas conversas, tanto que tu vê muitos dos personagens do livro dele são universitários, são pessoas de ciência, acadêmicos, exatamente. E ele não conseguiu isso, que até me faz pensar, eu não cheguei a encontrar resposta se na época era possível a pessoa recuperar isso
em outro momento, porque hoje em dia a gente tem supletivo, tu tem outras chances, né? Se tu não se formou com 20 anos, tu tem chance de ir atrás, né? Mas pelo visto na época, não sei se era por questão de orgulho ou porque não tinha esse recurso. Olha, eu podia até dizer, arriscar, mas dentro do meu palpite, ele viveu uma época muito difícil, né? E a gente sabe que, embora a gente viu aí que ele é muito inteligente, tinha as atividades dele desde criança, formou a imaginação dele de uma forma espetacular, a gente vê pelos contos dele, pela influência toda que ele teve, mas ele viveu a vida adulta, de ter que pagar contas e ter que sobreviver num momento muito difícil. E aí eu acho que conciliar... Ele escrevia muito, né? Ele escrevia, só que... aí é que tá. É o seguinte, quando ele sai da infância, ele... Na verdade, ele com 13, 14 anos, ele começa a se encantar pelo jornalismo amador. E, que nem eu comentei antes, ele tinha um dom muito grande para fazer coisas que não dava dinheiro. Então ele se envolve com o jornalismo amador. Ele gostava de escrever, só que ele tinha um certo elitismo de que ele não estava escrevendo para massa e tudo, ele queria desenvolver arte. Ele tinha uma implicância com a ideia de tu ter um emprego. Sim, também. sim. É um absurdo a implicância por causa dessa herança aristocrática dele. É que um lord não pode trabalhar. Ele tinha essa mentalidade. É que ele tinha muito aquela questão de achar de que existiam... Na cabeça dele as pessoas eram divididas em castas. Claro, né? em castas. E as pessoas que eram intelectualmente superiores não deveriam estar se sujando fazendo um trabalho manual da ralé. Que deveria ser para as pessoas mais... Quando é que ele vai escrever... eu queria ouvir do Melchior, de repente... quando é que ele vai começar a escrever esses primeiros contos fantásticos aí, tirando todas essas atividades todas que ele teve. Era um cara que nem tinha muitos interesses, assim, ele se focava pelo interesse dele. Sim. Se aquilo ia trazer dinheiro ou não, né? Era indiferente para ele. Ele começa a escrever para aquelas revistas pulp que a gente referiu no episódio anterior. Eu não sei qual delas foi a primeira que ele escreveu. Eu não lembro qual delas foi a primeira que ele escreveu. O Weird Tales, se não me engano. Não, tem os contos que é na parte que eles chamam infantil dele, né? Que ele escreveu ali, e muita coisa nem foi publicada, né? Parece que depois tem uns amigos dele até que recuperaram alguma coisa, mas não é nada assim muito relevante, né? Mas o primeiro conto assim mais da fase madura dele mesmo, né, que foi o Dagon, e daí foi publicado pela primeira vez, né, ele foi escrito em 1917, né, e foi lançado em 1919, né, numa revista, né, chamada The Vagrant, né. E não era o nome? Como é que é? Vagrant. Vagrante. Vagrant. Que é que vaga. Tá. De errante, né? E depois, em 1923, esse conto também sai na Weird Tales, né? Daí... anos 20 já. Já anos 20, né? Ele com 20 e tantos anos ali, e aí já é aquela fase, a vida adulta já, né? Sim, isso é a vida toda. Tá. Mas aí, nessa parte aí, quando eu digo que ele vai escrever muito, tô falando daí já da fase adulta dele, né? Ele escreveu muito ou não escreveu muito para os padrões da época? Era um cara que estava sempre sendo publicado nessas revistas pulp ou não? Não, até que não. Não, porque ele também tinha um pequeno problema que às vezes não aceitava, né, as correções que os editores faziam, né? Ele era meio crítico, né, nesse ponto. Isso prejudicava bastante ele, né? Porque deixou de publicar coisas, né? Material dele, né? Antes da gente entrar nos contos ali, que nós lemos provavelmente ditos. Então quero voltar àquela parte das cartas que ele trocava, né? Ele influenciou muitos autores dessa era pulp e depois esses mitos, os Cthulhu mitos, né? Que os outros autores gostavam de criar histórias usando elementos dos contos do Lovecraft. Era isso aí ou não? Tem essa questão, né? Mas especificamente questão de cartas, né? Isso aí foi uma constante ao longo da vida dele inteira. Né? Ele escreveu muito mais carta do que contos. Inclusive há pessoas que pegam e hoje tentam querer viver a vida do Lovecraft no lugar dele, né? Dizendo que ele não devia ter perdido tanto tempo escrevendo carta e deveria ter escrito mais contos. Tem só até antes mesmo de sair o Dagon, né? Ele já tinha também escrito para uma revista que ele acompanhava, acho que é Argos, né? Que daí ele mandou lá pro edital. Ele escreveu muito, assim, criou uma polêmica ali por umas histórias ali que ele achava
mais mediana, né? Então, e uma correspondência ativa ali nesse, digamos, bate-boca ali, assim. Sim, nessas revistas aí, o Lovecraft, ele era o precursor do treteiro de Twitter. Ele lia todas essas revistas. Sim. Ele reconhecia que era revista de massa e baixa, mas gostava e lia. E fazia as críticas dele. Sim. E mandava carta xingando os escritores ou elogiando, enfim. E ele entrava em conflito contra os leitores. Inclusive, isso aí chegou até a virar uma certa atração da revista, essas brigas que ele tinha com os outros escritores. E eles se confrontavam não só em carta normal, mas eles faziam poesia um contra o outro. Né? Eles falando mal do escritor, enfim, né? E nessa época... Coisa de nerd, né? Totalmente nerd. Ele era muito nerdão. E aí ele fazia esses contos principalmente pro gosto dele. E os amigos dele muitas vezes falavam, não, mas escreve bem, publica ali isso. Os amigos botando pilha nele, porque viam nele que ele tinha talento, até porque acho que Dagon e o Chamado de Cthulhu, tipo, pô, mas que era impressionante. Ele escreveu e era um seleto grupo que ele passava esses contos para dar uma certa sinopse. Depende do autor, né? Ele trocava cartas com o Robert E. Howard. Foi mais tarde. Foi mais tarde, mas mesmo assim, tinha inspiração pelo Lord Dunsany, que ele também trocava correspondência. E tipo assim, ele tinha faca e o queijo na mão para ser um autor mais produtivo e mais reconhecido. Mas tipo, eu estou acima disso, sabe? Sim. Mentalidade aristocrática snob. Mas isso tá assim, quem é que diz que é por causa disso que ele esnobava? Ele tem escritos dele falando isso. Eu não vou escrever nesse ritmo aí que minha coisa não é pra massa. Isso é a opinião de pessoas que vieram depois. Eu não sou um laboratório. Dentro daquela linha que a gente estava falando, que as pessoas hoje querem fazer releitura da vida dele ou querem julgar a vida dele. Pois é que tem várias dessas questões, né, que eles colocam, né? Porque, que nem, por exemplo, o Lovecraft, então, assim, ele chega na fase adulta despreparado para o mercado de trabalho. Não ingressa numa faculdade. Ele chegou a ter atritos fortes com a mãe dele também por conta disso, não botava dinheiro dentro de casa, ele era o único homem da família. Então, na época, isso era complicado. A mãe dele também vai parar num sanatório. Ela falece. E o Lovecraft, nesse tempo aí todo, ele está se correspondendo principalmente dentro do jornalismo amador. Ele chegou, inclusive, a ocupar cargos dentro dessa estrutura de jornalismo amador. Foi dali onde é que ele encontrou muitos dos conhecidos dele. Foi um dos primeiros empregos ele também, né, nessa área, não foi? Ele teve um emprego ali, mas não nada assim. Uma das fontes de renda que o Lovecraft tinha na época, assim, não era nem os contos em si. Não, por exemplo, que nem o Howard do Conan, que escrevia os contos, vendia e ganhava dinheiro em cima. Ele ganhava corrigindo o conto dos outros. Isso, ele era revisor. Ele era um revisor. O dinheiro dele vinha principalmente de revisão de revisão texto. De texto de outros contos, de outros autores, não dele próprio, tipo. Entendi. E o Lovecraft, então, ele tinha esse ciclo que ele falava principalmente com esses jornalistas. Ele tinha essas correspondências que ele trocava das revistas. E ele escrevia conto quando ele estava afim. Quando ele estava afim, quando ele sentia. Ele queria fazer arte. Né? Ele gostava muito também de escrever poesia e tudo, né? Ele queria fazer arte. Então, quando tinha alguma coisa pronta, ele mandava para o revisor, lá para as revistas. Às vezes aceitava, às vezes não. Muito do pessoal que lia a revista não era fã do Lovecraft, porque eram contos mais arrastados. Compara, por exemplo, com o Howard, né? O Howard era completamente comercial. Ele fazia conto para ele sabia o que o povo queria. Exatamente. Sim. Ele escrevia bem e tal, tudo mais bem tanto comercial. Que no Howard tinha dia que o Rei Cool é de uma forma, e daí ele percebe que o gosto do público é um pouco diferente, ele muda, cria o Conan. Sim. Muito mais comercial. Muito mais comercial. Então, os contos deles eram um pouco mais arrastados, enfim, né? E a própria questão dos contos do Lovecraft, ele teve fases também, né? Ele começa com uma linha mais próxima do gótico, aí depois ele vai para uma linha que eles costumam chamar de ciclo dunsaniano, justamente quando ele conhece o Lord Dunsany mais velho. Sim. E ele se apaixona pela escrita do Dunsany. Ele até tem um conto que é praticamente um plágio do Dunsany, que eu acho que é o Celefais.
que é de um cara que sonhava com uma cidade, e aí quando ele morre, ele vira rei daquela... Ele sonhava que ele era rei daquela cidade, e daí quando ele morre, ele vira o rei, de fato, no mundo dos sonhos, né? O Neil Gaiman, inclusive, chegou a usar em cena. Nota de rodapé pesada, né? O Dunsany é a referência comum do Lovecraft, do Howard e do Tolkien. Sim, Sim. Os caras que entendem, eu gosto dos três, mas parece que são três estilos diferentes. Bem diferentes. Mas tem um elo que eles... Há um diálogo comum aí quando a gente está falando de Dunsany. O Lovecraft leu, né? Deu pra gente entender bem, assim, esse perfil do... O Dagon, ele é até considerado dentro da fase gótica, né? Tem o ciclo dunsaniano. Sim. E aí, depois ele entra efetivamente no... Gótico. Ele entra daí no horror cósmico. Perfeito. Né? Que aí seria a última fase, a fase mais madura, onde é que ele vai ter os grandes contos dele. Embora tenha um conto grande que seria dentro do ciclo dunsaniano também. Mas isso aí é basicamente o seguinte: o gótico ali é antes dele casar. Ele tem um casamento, vamos dar uma cortada ali assim, mas ele não dura muito tempo, principalmente por questões de dinheiro, que não dura muito. E da equação dele também, de não ter preparo para... Porque isso é a fase que ele sai de Providence, ele vai morar em Nova York com a esposa. Exatamente. Daí no início até... Porque como o Lovecraft sempre foi muito retraído, muito fechado na vida dele, então, tipo assim, quando ele encontra a esposa dele, que agora não vou lembrar o nome, tu deve saber agora o nome dela. É, Sônia. É Sônia. Ele dá uma mudada de humor. Fica apaixonado. Ele fica apaixonado. Tipo assim, a depressão sumiu do corpo dele. Ele parecia um depressivo. E até adora Nova York, né? Sim, ele foi pra Nova York. Ele chega encantado em Nova York. Chega encantado. Ele Nova York, cidade de luz. Não, acontece. Quando ele tem essa primeira fase do gótico, ele vem muito inspirado nas leituras que ele já fazia da fantasia. Aí depois ele também, no ciclo do Dunsaniano, também vai ser nessa linha aí pela leitura do Dunsany, né? E após ele fracassar em Nova York, ele tentar ser um marido, não conseguir, né? Essa questão, que muitos problemas financeiros, muito problema financeiro, né, na questão. Quando casa, a mulher dele lá ganhava bem, daí ela perde o emprego, ele vai tendo que primeiro... ele chega em Nova York até bem animado, porque ele acha que vai poder se enquadrar mais fácil dentro do mercado editorial, conseguir um emprego dentro dessa linha, não consegue. Depois ele sai procurando tudo que é tipo de emprego, não encontra nada. E a mulher dele tem que sair de lá, ele acaba sozinho, ele passa uma fome desgraçada, enfim. Então ele falha completamente em Nova York. E isso aí corrobora para ele chegar naquele... desânimo assim de tipo, fracassei na vida, a vida não tem sentido, né? Combinado com a questão ali desse conhecimento que ele tinha de astronomia e tudo, ele via muito essa questão da insignificância desses dramas humanos. Então ele volta para Providence e a partir desse momento ele declara, né, efetivamente em carta, que todos os contos deles vai ser na linha desse cosmicismo, que é tratar dessa questão da insignificância do ser humano ante a parte cósmica, né? E ele pega, inclusive inspirado no Dunsany, essa questão de tentar transpor para o conto dele a filosofia de vida que ele tinha. Então, a partir de então, o Cthulhu é mais antigo, é de 24, se eu não me engano, né? Eu acho que ele ainda não tinha saído de Providence quando ele escreveu. Não, 26. 26 foi 26 publicado? foi publicado, 28. Tá, então ele já deve ter voltado para Providence. Qual é a fase que o Dagon e o Dagon ele é mais de Cthulhu são escritos? Eles têm bastante tempo de diferença, né? O Dagon é de 17. Escrito em 17, lançado em 1919, né? Ou como eu disse ali, aquele um dos primeiros contos mais da fase adulta, assim, dele, né? Um pouco mais maduro, assim, podemos dizer, né? E o Cthulhu, sim, o Cthulhu é o primeiro grande romance dele, né? Exatamente. Né? Daí depois vai ter os próximos que vão seguir nessa linha um pouco mais elaborada. Muito tempo depois do Dagon? Muito tempo depois do Dagon, porque foi em 1926, né? É o chamado Cthulhu, né? As criaturas cósmicas e tudo mais, né? Porque no Dagon, na verdade, tu não tem muita... Pelo menos do meu ponto de vista, no Dagon tu não tem muita profundidade. Não, é um curtinho, né? É um conto super curto, né? Bem raso. Do meu ponto de vista, até uma espécie de proto-Cthulhu, embora o chamado de Cthulhu seja muito mais bem desenvolvido, né? Mas tem aqueles elementos, né? Tu vê os elementos que vão surgir depois. Tu tem a criatura extraterrestre, tu tem o continente submerso,
que se move conforme os tremores da Terra, né? Sim, tudo é misterioso. Vocês estão não estou perguntando do conto do Dagon, estou perguntando da vida do Lovecraft quando ele escreveu o Dagon. Agora eu estava querendo saber da vida e vocês foram para começar a falar da grande do conto. Quando o Lovecraft ele escreveu o Dagon, ele estava naquela fase lá de escritor de jornal. De jornal, ali estava mais dando atenção pro jornalismo. Isso, não tinha casado, não tinha nada. Não, isso fica até, dá pra entender que o conto é mais curto, então. Sim, sim. E ele tava morando com a mãe e vivia naquela parte E mostrava os contos para aquele uns amigos que ele fez ali, né? Mas o círculo pessoal, assim, encorajado também por eles para lançar, né? Sim. Esse primeiro conto, né? E aí, então... E daí, na verdade, é o seguinte, quando ele escreve o Cthulhu, quando ele começa a linha do horror cósmico, ele volta para Providence, porque antes disso ele estava em Nova York, praticamente com inanição. Então ele estava com o grau de criatividade muito baixo. Na verdade, muitos dos contos mais xenófobos dele foram escritos nessa época de Nova York, Sim. onde ele estava culpando os demais ali pelos problemas pessoais dele, né? E aí, quando ele volta para Providence, ele começa a explorar mais essa filosofia que ele tem, né? Que qual é que é a filosofia, né? Aqui eu vou pedir licença aí para tentar dar uma escala da coisa. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o tempo, certo? E a gente considerar que 1 milímetro é 1 ano, 10 milímetros, 10 anos, 10 centímetros, 100 anos, 1 metro, 1000 anos. Até aí para padrão. Mas aí a gente fala isso aí assim, mas a gente não para pensar muitas vezes essa questão. Porque, tipo, 1 milímetro é pouquinho. Vida de um humano nessa escala vai ser 6 centímetros. Então vai ser uma coisinha assim, muito pequena, né? Muito, muito, muito pequena mesmo. 60 anos é nada. E a gente está falando de 1000 anos, 6 centímetros em 1 metro, né? Mas quando a gente começa a ver a idade da Terra, as eras e tudo mais, o tempo geológico, 100 mil anos, né? 1 milhão de anos, pô, 1 milhão já é 1 quilômetro, cara. Então começa a ficar muito grande. A Terra aqui tem 5 bilhões de anos. Então, assim, isso quando a gente fala de tempo... Tem gente que acontece isso aí, né? Tem gente que tem 10 mil. E isso é coisas que a gente ainda consegue ver dentro do tempo, que ele ainda é um pouco mais visível quando a gente faz essas escalas, do que quando a gente se ampara quanto ao tamanho do universo, que a gente não consegue conceber o tamanho dele. Sim. E o Lovecraft, ele tinha uma certa noção muito boa disso aí, de que, olhando do ponto de vista material, a vida humana ela é um espaço muito curto, é um tempo muito curto num espaço vasto, ínfimo, né, que não é nada. E no meio disso tu tem esses percalços, essas coisas assim, que as vitórias humanas não significam nada, a derrota também não significa nada. Durante boa parte da vida, e assim, o Lovecraft ele até lutou contra a questão da própria depressão ali, assim, ou vontade de se matar, embora nunca chegou a concluir isso, né? Então, quando inspirado ali pela questão do Dunstan, ele começa a tentar transpor isso para os contos dele. E a gente começa a ver isso aí justamente no Cthulhu. Né? Que ali a gente começa a ver que a humanidade alcança muito pouco, que dentro do universo pode ter muita coisa que não se conhece, embora uma coisa que é bem importante sempre mencionar: o Lovecraft nunca acreditou que essas criações dele fossem de alguma maneira reais, né? Às vezes o pessoal tem que dizer assim que era um culto, que ele imaginava que... Não, ele sempre dizia: Cthulhu é fantasia, Shub-Niggurath é fantasia, nada disso existe, isso aí é um aforismo para eu expressar a minha filosofia sobre o que eu acredito. E o que ele acreditava? Sim. Justamente nessa insignificância do ser humano. Sim. Né? Que não... Ele era ateu, né? Ele era ateu. Sim. Ele era ateu, mas tinha uma concepção da fantasia com metafísica aí, porque tem essas criaturas são deidades, né? Sim. Dentro do universo dele, né? Só que aí tu pega a visão metafísica não dele. É puro materialismo, não. Né? Até porque tem muita feitiçaria, coisa assim, né?
nem sei se tem essa expressão, alguém já usou essa expressão, tipo, seria um ponto de vista metafísico com o niilismo dele. Tanto que se a gente vê isso no trecho do chamado de cultura, não sei se você pode... Não, pode ir. Olha como é que era, né? Vivemos numa ilha plácida de ignorância, em meio a mares negros de infinitude, e não somos destinados a ir muito longe. As ciências, cada uma delas se estendendo em sua própria direção, nos causaram pouco dano até o momento. Mas algum dia a reunião do conhecimento dissociado revelará paisagens tão terríveis da realidade e da nossa pavorosa posição nela, que ou enlouqueceremos, ou a revelação, ou fugiremos da luz mortífera em direção à paz e segurança de uma nova era das trevas. O mundo sem Deus, né? O mundo sem Deus, ele realmente não te surpreende que os protagonistas normalmente enlouquecem ou têm uma disposição meio até heróica para enfrentar os desafios ali, quando a coisa se dão conta que a coisa perde sentido. A gente nota nos personagens do Lovecraft que, na verdade, eles às vezes não são protagonistas, eles são mais, minha impressão que eu tenho é que eles são âncoras para nós como leitores. E eles são testemunhas / vítimas da circunstância do que o Lovecraft apresenta, porque muitas situações, tipo assim, o Dagon, tipo, o cara entra quase em choque, né? Vamos lá, então, como é que é o Dagon? Como é que começa o Dagon? O Dagon foca no personagem, ele não dá nome pro personagem, ele é um supervisor de carga num navio de guerra? Não, navio comercial, maricante. Mas foi atacado por um navio de... Se faz durante a Primeira Guerra. Primeira Guerra, isso. Aí a tripulação capturada, mas eles são tão bem tratados pelos captores deles que esse supervisor consegue pegar suprimentos, pegar um bote e fugir. Aí ele sabe que ele está no Atlântico ou Pacífico agora? Pacífico. Sempre no Pacífico. No Pacífico. Misterioso Pacífico. Que é grande. Ele sabe que está no sul, até que um dia ele se encontra na margem de uma ilha que ele nunca tinha visto antes, é totalmente um lugar desolado, com restos de peixe apodrecendo tudo que é canto. Um lugar pantanoso. Pantanoso, uma coisa totalmente... É o fundo do mar que você viu. É o que o cara acha, né? Aí, isso é interessante, né? Tem uma coisa, uma característica do conto. Sempre, a gente nunca sabe se aquilo que o cara está deduzindo é a verdade que o autor necessariamente quer exprimir, né? Muitas vezes pode ficar na dúvida. Muitas vezes o protagonista ele já começa duvidando do que ele fala, né? Ou até atestando que, tipo, cara, isso aqui parece loucura e tal, mas normalmente tem um plot ali que faz com que o cara não consiga, como ele coloca no início do conto do Dagon, voltar para a segurança da ignorância. Tá, aí sobra algum resquício que faz ele confrontar esse terror. E na interpretação de vocês, isso ali é um fundo, é um assoalho oceânico ali. Os geólogos me perdoem se eu estou falando um termo, uma bobagem aqui, né? Que emergiu, ou é uma alucinação do cara? O que tu acha que é na tua interpretação ali? Não, lendo a história, né, o que acontece ali quando ele encontra esse lugar, ele praticamente, né, acorda com aquela situação, né? Né? Então, acredito ali quando eu tô lendo que realmente emergiu, né, uma parte do fundo ali, né, do oceano, e ele se deparou com aquele lugar, né? Né, o bote encalhou ali, né? Ele viu aquela vasta porção de terra ali num lugar que ele não esperava que ia encontrar, né? Até um solo até bem diferente de tudo aquilo que ele já viu, né? Sim. E tu acha o que é, Charles? Não, eu acho que emergiu realmente. E aí, tá, o que acontece em seguida? Cara, ele tá ali, ele resolve pegar os suprimentos e começar a explorar essa massa de terra, porque ele não sabia onde ele estava. Ele só sabia que estava no hemisfério sul, ali no sul da linha do Equador. Pega os suprimentos e começa a caminhar em direção a um morro que ele vê e identifica. A única parte que dá pra dizer assim, uma mudança na paisagem. Na paisagem, parece tudo é meio que uma planície. Não, é detalhe, é uma ilha gigante, ele anda 6 dias. Sim, é muito. 6 dias, não é uma ilhinha que apareceu. Sim. É um troço gigante, né? Ele anda 6 dias até o riacho do morro. Por isso que pra mim eu nunca achei que aquela ilha emergiu do oceano. Não, isso aqui é uma coisa quase espectral que ganhou uma materialidade. Sim. Essa foi a minha impressão. Não, a explicação que ele dá para si mesmo é uma parte do oceano que se ergueu. Mas não, mas tá tão estranho aquela formação rochosa ali, aquela formação de terra, né? Seria como se fosse emergisse na nossa realidade, e não necessariamente no fundo do oceano. Ele caminha para esse morro, ele sobe uma elevação
E aí ficou um pouco sem pra mim a narrativa do terreno. Ele desce. Mas primeiro ele chega ali perto desse monte, né? Que é maior e daí que ele adormece, né? E daí ele começa a ter uns pesadelos, umas visão, e que acorda, e daí é estimulado, por isso que ele decide, e também por estar de noite, não tá tão quente, ele decide subir aquele morrinho pra ver o que tem no outro lado, né? Aí até inclusive se dá conta que teria sido muito melhor ele ter andado de noite. De noite ele fala. O que corrobora pra mim pelo fato que ele não estava acordado. Que ele percebe a diferença de conforto entre dia e noite caminhando. Sim. Então ele tem essa percepção física. Eu acho que aquilo lá é ele acordado, cara. Sim, não, com certeza. E outra, né? Quando ele começa a ter aqueles sonhos, ele também decide fazer negócio de noite pra não dormir mais, né? Porque ele não quer, ficou perturbado. Sim. O nosso protagonista. Aí depois que ele vence aquele morro que ele encontra. Aí tem uma descida, bem escarpada. Tipo um cânion, assim, parece, né? Um valezinho, assim, no fundo. E tinha, quando ele consegue chegar até o fundo desse vale, onde tem um córrego, tem esse monolito, se não me engano, ali perto. Ele vê, primeiro acha que é uma pedra ali, uma coisa mais diferente, assim, né? Aí ele chega perto e vê que é uma coisa talvez mais construída do que natural, né? Que só uma pedra posta ali. Aí ele identifica vários hieroglifos que ele não identifica, muitos com tema aquático. E aí no meio dessa análise dele que aparece a criatura. Sim. Aí que não me lembro agora, vocês me corrijam, se aparece do monolito, da água. Não, ela sai da água e quer ir em direção àquele monolito ali, talvez pra fazer o que ela faz, né? Porque o cara vai deduzir. Não se sabe o que ela faz. E ele entra em pânico. Sim. Porque daí naquele momento ele sai correndo e nem sabe como voltou pra casa. A história do Dagon é de um cara de um náufrago que acaba chegando num terreno ali que é uma elevação do fundo oceânico. Segundo a dedução dele, né? E aí ele vai encontrar, ele vagando por esse terreno, ele vai encontrar um artefato ali pré-histórico, né? Pré-histórico, ele não sabe se é de... Pré-histórico no sentido humano, né? Sim. Da perspectiva humana. Isso, Sim. E aí vai surgir essa criatura inominável aí. E o Dagon, né? Não sei se vocês sabem, o Dagon, esse nome ele aparece 2 vezes no Velho Testamento como um deus oceânico, aquático dos filisteus. Pois é. Tinha a época lá da Fenícia lá, os fenícios eram grandes navegadores, né? Sim. E eram pagãos lá, violento o negócio, né? E eles então seriam uma dessas entidades, deidades que eles adoravam, isso é histórico, né? Que eles adoravam e davam sacrifício, e então tem até passagens para quem quiser pesquisar depois, está em Juízes, eu anotei, né? Está em Juízes capítulo 16, versículo 23. E no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Então, assim, esse não foi um nome que ele inventou com uma pronúncia difícil de fazer. Tanto que até menciona ali dá a entender ali que tem uma parte histórica do nome do Dagon, né? E o cara até fica meio deslumbrado porque pode, digamos, ter achado um negócio assim... ancestral, né, que ninguém tinha descoberto ainda na história da humanidade, né? Com conexão com o Velho Testamento. Pois né? Então, daí então explica então mais aí, né, essas referências aí que tu puxou aí. Sim, não, para ficar, porque vai ter nomes em outros contos, os nomes dessas entidades aí são nomes muito complicados. Mas o primeiro aí que ele escreveu, o Dagon, não é um nome que já existe referência histórica. Tanto que não estava ainda nos mitos ainda, dele. Mas vai ter essa questão do sonho, né? E o sonho vai ser um catalisa, vai ser um elemento central no chamado de Cthulhu, né? Sim. E eu não sei se vocês querem do Dagon, vocês querem falar mais alguma coisa, a gente pode passar pro chamado de Cthulhu, que eu acho que tem bem mais elementos para passar. Esse era mais curto mesmo, né? Não tem toda uma mitologia por trás. Eu ia trazer as referências tem referências do Dagon em D&D também, mas eu vou deixar para fazer todas as referências a parte de uma vez só, para depois, para nós não misturar os assuntos. Sim, claro. Né? Mas assim, tem essas criaturas, a gente já percebe ali no Dagon, pra gente fechar aqui antes de ir, né? Que tem essas criaturas mais antigas que o homem, vivendo nas profundezas da terra, né? E que são acessíveis os locais de adoração antigos, ou o próprio covil dessas entidades que estariam aqui adormecidas em fendas e elevações marinhas, né? Ou em altas montanhas. Sim, em altas montanhas, né? E aí tem essa questão do sonho que aparece, e esse sonho vai ser um recurso muito utilizado por ele, e é central no chamado de Cthulhu, né? Sim. Antes da gente
No Dagon, a gente, como é um conto curto, a gente foi falando o que era e foi avançando nos detalhes. Mas eu queria que alguém trouxesse aqui um resumo, antes de a gente ir em cada detalhe, resumir brevemente o que é dito no Chamado de Cthulhu. Fazer um resumo do Chamado de Cthulhu. Um resuminho. Aí depois a gente vai esmiuçando cada parte. É bom sim. É o horror. Esse é o melhor. Dramático. É o horror. Então, assim, a gente tem esse elemento do sonho no Chamado de Cthulhu, né? Que está no Dagon, aliás, e também vai ser utilizado como um motor ali no Chamado de Cthulhu. Eu não sei no livro que vocês leram, mas no meu aqui, o conto começa com uma citação de um poema do Algernon Blackwood. Sim, o meu também. Também todos, esse aí é. Eu acho que isso é parte do conto, do conto, né? Do conto. Quer recitar isso aí? Alguém quer recitar para nós o que está escrito aí? Dá uma lida aí. Posso? Vai tudo. Posso botar aqui. Então tá. De tais grandes potências ou seres pode haver sobrevivências plausíveis, sobrevivências de um período imensamente remoto em que a consciência era talvez manifestada em conteúdos e formas que há muito tempo desapareceram, diante dos mares do progresso da humanidade, forma das quais apenas a poesia e a lenda captaram uma memória fugaz e chamaram de deuses, monstros, seres míticos de todos os tipos. Então, o Chamado de Cthulhu então, é um conto. O narrador se chama Francis Wayland, que ele tem aí está mexendo na questão do espólio, das heranças aí do tio dele, que era um professor universitário, que tio-avô, que pesquisava cultos antigos, mitologia, antropologia, linguista, professor alguma coisa assim, era um acadêmico. De arqueologia, não era? Mas ele era linguística, ele era um acadêmico, né? Ele era um acadêmico que acabou se envolvendo com esses temas. Sim. E estava assistindo um sujeito que se pensavam que era perturbado, que é o Wilcox, como é que é? Wilcox. Henry Wilcox. Henry Wilcox. Um artista, né? Isso, Sim. que trouxe para ele um tablete de argila. Um tablete de argila com um ídolo ali, com aquela... Baixo relevo. Baixo relevo. Que representaria uma entidade ancestral dessas aí, que a gente sabe que é o Cthulhu, que é aquele monstrengo, né? Com cabeça de kraken, asa de morcego, corpo de dragão, de dragão, com escamas e tudo mais. Que é o ícone, né? Do HP Lovecraft. Sim. Né? E através desses elementos ele vai descrever acontecimentos que envolvem cultos a essa entidade e outras ancestrais. Sim. Que estariam presentes entre os seres humanos há muito tempo, né? Desde tempos pré-históricos, e aí vai revelar ali várias atrocidades e vai revelando como a existência não é nada daquilo que se pensa que a humanidade tem, enfim, é insignificante por pistas que ele vai trazendo ali. Acho que em resumo é isso aí o conto, né? Sim. E aí, eu não sei quem quer dar mais detalhes, como é que então começa esse narrador? Sim, que é o sobrinho neto do professor Angel, né? Ele, o protagonista basicamente se torna o testamentário, ele começa a rever todo o material que o tio dele tem. Justamente para publicar, né? Porque o professor famoso, não era alguém desconhecido lá no lugar, né? Passar adiante para a universidade, assim por diante. A Dagon chega numa caixa lacrada que chama a atenção dele. Ele leva tudo para casa, deixa essa caixa com ele, até que ele consegue abrir. Ele abre com um anel do avô dele. Abrindo a caixa, ele descobre um monte de material de pesquisa de uma coisa que ele nunca tinha visto. E o sobrinho não é um estranho, ele também é um acadêmico, então a área dele meio que tangencia com o da tio. Então ele começa a olhar, tem coisa aqui. Alguma coisa ele entende. E alguma coisa ele entende. E dentro de vários papéis e registros que ele tem dentro da caixa, tem a tableta que dá continuidade à história, né? E aí, quando ele começa a verificar isso aí, ele começa a ver o conto do Wilcox, que é o artista jovem que, por meio de sonhos, produz aquela tableta e acaba levando essa tableta, não sei como é que ele encontra o Angel, ele leva para o Angel.
Quando o Angel vê a tableta, ele não leva ali muito a sério. Ele acha que é uma reprodução, uma invencionista do cara. Só que conversando com o guri, ele começa a ver... Ele tá falando de coisas que não teria como ele saber, ou até com a maneira que ele está se expressando não denota fraude. E ele começa a acompanhar a produção artística dele e dos sonhos dele. E começa a registrar, ele começa a ver padrões desse período interagindo com o Wilcox. Até o ponto em que ele tem um surto, o Wilcox. Parece que um surto psicótico, em que ele acaba sendo internado. Aí o Angel mantém contato com a família para ver como é que ele está. Ele está tendo as alucinações horrendas, até que um dia isso para. Nesse meio inteirinho, o que o Angel, o professor Angel acabou fazendo? Ele entrou em contato com toda a rede de acadêmicos dele, pedindo assim, ó, nesse período de tempo em que o Wilcox estava internado, que ele estava tendo o surto psicótico dele louco lá, me aponta se houve alguma coisa similar nesse mesmo período de tempo. Em outros lugares. Em outros lugares. E aí que ele começa a receber... Conectar os pontos. Conectar os pontos. E isso acho que acaba conectando, no caso do inspetor Legrasse, e mais um outro relato, se não me engano. Qual que é o relato do inspetor Legrasse, Charles? É que antes até de continuar assim, até queria colocar, né, que tem aparece esse artista com essa imagem, né? Com a tableta, sim. E na verdade isso tu não encontra paralelo em lugar nenhum. Esse é o aspecto, né? Porque assim, ele sendo estudioso da área, ele não encontra nenhuma cultura que seja nenhuma referência. Nenhuma referência. Não tinha só o desenho, né? Mas tinha uns hieróglifos também que chamou a atenção dele também, né? Tinha uns outros detalhes ali que também chamaram a atenção. Uma peça inédita. Sim, pra ele era inédita. Não era uma peça simples, né? Porque ela era toda complexa. A estatueta do Cthulhu que é apresentada ali, ela é muito detalhada e ela é cheia dos baixa-relevos escritos, né? Com muito detalhe. E isso que inculca muito, porque ele mostra para muitos, até que ele apresenta que ele tá falando com os acadêmicos e ele encontra o inspetor Legrasse. Sim, a estatueta não tá com ele. Porque assim, se o cara produziu lá aquilo... Não, pera um pouquinho. É que o Cthulhu, o chamado de Cthulhu... Eu não sei, essa vez que eu reeli esse conto, eu achei ele muito melhor ainda do que as outras vezes que eu tinha lido. Ele é muito bom. Só uma coisa, é que tipo, a história conta, né, é o sobrinho seguindo os passos meio que do tio avô dele. Exatamente. E comprovando aquelas coisas que ele descobriu. Tem uma narrativa dentro de uma narrativa do exatamente. Tem que cuidar isso aí. Porque começa com o sobrinho, daí ele vai ver as coisas do avô. O avô encontrou esse artista, o avô encontrou o inspetor. E aí, na verdade, o avô dele, ele tinha encontrado o inspetor antes do artista. Isso, tem esse lance aí. Era alguns anos antes, ele estava num coquetel lá com uns professores, e aí veio um policial, um inspetor Legrasse, com uma estatueta igual a que esse artista vai apresentar depois. Porque procurando ajuda dos especialistas. Porque senão o cara não levaria o Wilcox a sério se ele simplesmente fosse um artista que eu sonhei e desenhei isso aqui. Tá, tem imaginação, parabéns, é muito criativo. Porque eu tinha que ter um elemento pra inculcar o cara. Isso. Não, ele já tinha visto aquilo. Ele já tinha visto e o cara, assim, e quando ele viu, ele sabia que era inédito. E como é que o cara viu isso por sonho? Vai um pouco difícil, assim, não é assim jogada de claro. É sutil. Tu entende só depois que na verdade... uma maneira muito boa. Muito boa. Tu entende depois que na verdade... Vamos ler. Todo artista, leiam, porque tem esse elemento. Dagon e Cthulhu. Se o cara leva pra ele, aquilo só vai impressionar ele se ele, digamos que tu saiba um segredo. Sim. Só tu sabe, né? E o outro cara vem e te traz uma coisa desse segredo que só tu sabe. E tu sabe, como é que tu sabe disso aí? Eu sonhei. Opa. Sim. É que na ordem da história começa com o artista, depois dá aquela conferência que daí se revela que na verdade o professor... já tinha ciência. Que o professor via, que ele só viu depois a estátua, né? Primeiro ele teve a experiência da
da conferência para depois ter do artista, né? Sim, mas lá na conferência o inspetor traz a estátua. Sim, ele traz uma outra estátua. Ele traz uma estátua, que é igual o artista vai apresentar anos depois para ele. Que eu quero dizer é que primeiro tem a conferência, depois do artista. Sim, isso. Cronologicamente é. Embora no livro comece com o artista, depois vai pro e depois tu entende que na verdade era justamente que o artista veio depois, na verdade. Isso. Sim. Então é o seguinte, ele tá numa conferência anos atrás, chega um inspetor de polícia e vem perguntar pros estudiosos sobre a estátua. O que é aquilo? E daí eles perguntam, mas onde é que tu arrumou isso? Onde é que tu arrumou isso aqui? Ele conta. Aí ele fala, olha, isso aqui tava tendo uns desaparecimentos de pessoas lá nos pântanos lá da Louisiana, a gente invadiu, tinha uns doidos lá cometendo umas orgias voodoo. Aliás, a descrição essa batida é bem horrenda. Tu imagina ela assim, ela caberia naquela série True Detective, né? Cara, o clima aquela, né? Ali é bem explícito, né? Tem uma série, é bem explícito ali, né? O momento em que os policiais estão se aproximando, onde ele vai narrando a atmosfera, que tu tem assim aquela luz. Muito bem escrito. É muito bem escrito. É muito bom. É muito bem escrito. Ali é bem terror mesmo. Ali é bem terrorzão. Ali é o terror mesmo, não tem o cósmico por enquanto, né? Não. Porque tá aqueles voodoo, aqueles caras meio pelados lançando. Ele escreve o pessoal até ali na fogueira, né? Ele fala pessoas mestiças lá que negras. Não refere negros, ele fala ele usa a palavra mestiços, que seriam os caras que estariam fazendo essa atividade lá. O ritual. Uhum. E aí estão numa ilhota lá dentro do pântano. Os caras, alguns policiais já entram num surto, outros são mais corajosos e vão... Mas termina com não sei quantos presos, alguns mortos ali. E aí tem um sobrevivente que foi preso. Que é o líder, o Castro. Não sei se ele é o líder, mas aí é o tal do Castro. Mas aqui é interessante o seguinte, esses rituais aí depois eles vão ver e vão perguntar, e aí eles já falam de uma maneira bem sutil, que muitas vezes... Eu até já tinha esquecido que tinha isso no conto, que eu li agora daqui eu revi, né? Que tinha o tal das asas negras. Né, que não fica muito claro o que é, mas se dá a entender de que existe uma criatura lá no pântano. Sim, com eles. Que recebe os sacrifícios. E que não pode ser o Cthulhu, porque depois a gente vai ver. Mas enfim, eles então prendem essas pessoas. No centro dessa orgia, desse festim macabro aí, tem essa imagem do Cthulhu. E o policial quer saber de onde é que veio aquilo lá. Então os estudiosos começam a se debruçar em cima da estátua, eles não reconhecem as letras, eles não reconhecem a imagem, eles não reconhecem a pedra que é mandada para estudo geológico e não tem lugar nenhum do mundo. A estátua estava em cima do obelisco também, né? Então, ali voltando já alguns elementos do Lagoon também. É um negócio que eles chegam à conclusão de que não tem a mínima ideia do que é aquilo. Não sabem onde é que surgiu. E o mais próximo disso, mas eu não lembro como é que é colocado, é de uma... Foi uma expedição lá nos Esquimós. Que daí um dos caras que estavam lá diz que teve também uma experiência disso. Daí ele relata esse ponto da Groenlândia lá e os Esquimós. Um dos estudiosos. Tipo um estudioso, tipo um Indiana Jones, assim, que vai nos lugares, pega relíquia e tudo mais, assim, traz da arqueologia e um meio aventureiro, assim, quase dá pra dizer, né? Que traz esse relato aí dos Esquimós, né? Então a gente tem esse avistamento ali, então, dessa estátua com esses mestiços, né, que eu acho que é da origem ali da América Central, eu acho eles, né? E haitiano, tenta caracterizar os haitianos, algumas coisas assim, né? Pra caracterizar, aparece também entre os esquimós. Porque só um detalhe, ele fala em voodoo, né? Ele fala em voodoo. Aí tu tende a achar que tá se referindo a haitiano, será? Mas aí ele usa essa palavra que é dentro do estilo de escrita dele, da pessoa, né? Como ele escrevia, né? Sim. E do período também da época, né? Mas é por esse... Isso foi uma curiosidade. Pelo uso desses termos que ele demonstraria a xenofobia dele, enfim. Aqui é uma coisa importante que se coloca, que até tô aqui, ó. Que a maioria dos marinheiros, eles vêm das Índias Ocidentais e da Ilha Brava, do arquipélago do Cabo Verde, né? E até daí aqui cabe uma menção, porque assim... Lovecraft, de fato, ele era racista, né? Tinha isso, e os contos dele, ele muitas vezes pesava a mão também nesse aspecto. E aí eu até faço um comentário que é o seguinte:
essa edição que tem aqui da Martin Claret, eles dão uma suavizada. Eles suavizaram. Eles dão uma suavizada, né? Ela considera que certos textos são muito duros e que precisam ser suavizados. Então, quem quer um texto mais puro não é o mais recomendado. É uma edição boa para tu ter vários contos, mas dá uma suavizada, porque aqui é bem claro. Fui tapeado. Ele Darkseid também coloca Por isso que a minha impressão ficava assim, porque... Não aparenta, né? origem muito tu vê alguns termos que tu não usaria, né? Para as audiências modernas. Sim. Mas aí sempre o que eu notei foi assim, sempre quando ele vai caracterizar pessoas que não são de etnia branca, ele coloca ele usa esses adjetivos, mestiços, né? Mas aí eu não sei se eu não tive acesso a outras traduções. Eu me lembro que assim, eu tinha lido a primeira vez, foi nesse livro aqui, que é do tradutor mais renomado aqui dele no Brasil, que é o Guilherme Silva Braga. Esse aqui é o bloquinho, não. Esse é o tradutor. Esse daí é o que o pessoal sempre elogia no topo, né? E essa veia assim mais preconceituosa dele era mais aparente ali. Quando eu li aqui eu não notei tanto isso. Depois eu fui saber por quê. Depois quando eu li de novo em outra versão, de fato existe assim um aspecto assim mais intolerante e preconceituoso da parte dele. Assim, Charles, eu não li essa versão desse tradutor aqui. Ele usa muito o adjetivo pejorativo ou só ele destaca esses antagonistas ou cultistas são deste grupo étnico? É que normalmente vai ser bem nessa linha aqui, que é a mesma edição que tu chegou a ler, né? Que ele coloca o seguinte, os prisioneiros se mostravam pessoas de origem muito humilde, mestiços e de mentalidade aberrante. Ele costuma colocar sempre alguma coisa ruim, deletéria atrelada à etnia não branca. Isso é bem porque e não americano. Não branca, né? Não anglo-saxã. Isso, exatamente. Não é anglo-saxão, ele vem um adjetivo. E se tu notar o protagonista do Dagon, que ele não dá o nome, mas tu presume que seja de uma origem anglo-saxônica, e no chamado de Cthulhu, basicamente o protagonista é uma mistura entre o sobrinho neto com o professor tio-avô. Isso. O nome do professor tio-avô é George Gamot Angel. Mais anglo-saxão que isso. Isso assim, eu não acho um problema o cara botar os protagonistas deles da maneira que ele se identifica e até da cultura que ele conhece mais. Sim. A questão aí que é problemática, e essa sim, gente, não é, mas é feita a nota de rodapé, acho que ele tem que focar no ponto. Sim. A questão problemática é que ele deixa o racismo dele aparente quando ele adjetiva as outras povos de outras etnias e latinos, portugueses, há alguma característica deletéria, né? Isso é uma constante, né? E detalhe, né? Ele usa esses grupos como os antagonistas. Quem são os cultistas ali na parte do Legras, né? Sim. É sempre o estrangeiro, né? Estrangeiro. Então daí mas voltando assim pro conto mesmo. Sim. Então esses estudiosos verificam ali a estatueta, tem esse cara realmente que foi para Antártida, menciona, mas eles não encontram mais nenhuma conexão. Sim. Principalmente porque num ponto tu tem pessoas vindo das Índias Ocidentais, no outro tu tem esquimós, são povos completamente dispares sem conexão a princípio. Sim. E fica por isso aí. Então, na verdade, o interesse dele ressurge justamente quando vem aquele artista lá do início do conto que apresenta a estátua para ele, que daí ele vai começar a estudar mais. E aí ele morre, né? Quem? O tio. Sim, mas morre no início. Ele morre. Sim, não, mas no início do conto, mas na cronologia as investigações dele é mais ou menos nesse ponto. Então, pouco tempo depois ali que ele começa a pesquar mais e tudo mais, ele morre. Ele está se aprofundando. Aí começa a haver uma certa suspeita, porque foi visto um marinheiro ali perto quando ele morreu. Ele dá um entre-choque, assim, né? O tio cara dá um esbarrão, e daí o cara rola e daí considera que deu um ataque cardíaco e ele morreu, né? Isso. E então daí isso fica... Mas aí o sobrinho vai lá e está estudando material, mas ele não chega a lugar nenhum. Morre.
Até que meses depois ele vai fazer uma visita a algum lugar. Não esquecendo que daí ele visita o artista. Ele visita o artista, exatamente. Não só o artista, mas ele visita o inspetor, ele segue os passos do tio e comprova as histórias, tira aquelas conclusões. Mas não chega a lugar nenhum, e ele ia deixar nisso. Até que ele pega e encontra um jornal velho. Na parede do artista, se eu não me engano. Isso. Não, ele estava visitando um amigo dele que entende bastante que era geólogo, se eu não me engano, e debaixo dessas peças tinha um jornal numa estante. Também embaixo de uma pedra, assim, jornal velho. E aí tem o relato desses marinheiros que, por acaso, dá a entender que eles encontram a cidade de Hailek e encontram a tumba do Cthulhu. Edu tá já entregando o osso agora, rapaz. Puta que o pariu, spoilou, cara. Puta que pariu. Pois é, spoilou uma história de 100 anos, cara. Desculpa, não tem spoiler, cara. Isso aí existe há 100 anos essa história aí. Não, mas o ponto é o seguinte, no jornal ele encontra uma reportagem sobre marinheiros, o marinheiro que sobreviveu... É um ataque pirata. É um ataque pirata que chegou lá falando umas coisas meio absurdas. Que eu acho que dá uma descrição daí do Cthulhu, né? Sim. E aí ele olha num lugar onde ele estaria. E aí ele vê a data e ele vê que foi justamente que coincidiu com o período onde é que o artista está tendo não só o artista, como várias outras pessoas do mundo inteiro. Há relatos de sonho pelo mundo inteiro. Arquitetos, quando aconteceu lá a atividade do Cthulhu. E tem uma coisa interessante, né? Ele relaciona o culto de Cthulhu ali no conto com Atlântida, né? Lemúria, continentes perdidos, aos cultos das bruxas na Europa ocidental. Ele cita Margaret Murray, ele cita dentro desse universo dele como ali ele faz uma menção ao Clark Ashton Smith. Sim, né? O cara diz como se fossem contos do Clark Ashton Smith e o Arthur Machen, né? É que ele usa um pouco também o próprio artista, ele fala, o cara tem aquela tendência futurista, cubista, né? Uma arte mais assim moderna, revolucionária nesse ponto, né? Então a gente tem esses cultos aí envolvendo cidades e locais, né? Costeiros, normalmente, né? É uma característica, né? Que nem já estava lá no Dagon. Normalmente envolve marinheiros e pessoas que trabalham no mar, né? Isso. Aí volta para aquela questão lá no Velho Testamento, esses cultos aí do Mediterrâneo às águas, né? E tem uma outra característica que ele vai trazer aí no Chamado de Cthulhu, que é a tal da arquitetura ciclópica. Sim. A descrição dos lugares, né? Que também tem base histórica, não é algo inventado pelo H.P. Lovecraft, né? Muita gente daqui a pouco vê isso e acha, ele... Criou. Não, a arquitetura ciclópica ela era característica do período dos micênicos lá, que é o povo ali da Grécia antiga, antes ainda, né? Que fazia esse tipo de construção, próximo aos fenícios também. Então, se toda aquela região ali do sul, do litoral dos Balcãs ali, do Levante, né? Norte da África, onde vai basicamente acontecer a história desses povos navegadores e fenícios, sempre vai trazer elementos culturais e de mitologia e antropologia dali, né? Essa é uma característica bem interessante. Ele faz esse link com a nossa história. Sim. Recente dentro do período geológico, né? Ele coloca muito, que nem, por exemplo, a questão ali do Dagon, né? Ele, ao longo dos contos do Lovecraft, ele sempre vai colocar que, assim, racionalmente, o humano ele não chega até lá. Tanto que, normalmente, quem vai conseguir encontrar essas coisas é o artista, é o poeta, né? Que vai é o sonhador, né? Com lampejos, assim. Lampejos, né? Que o ser humano ele não tem as ferramentas para chegar a esse conhecimento diretamente. Então, muitas vezes é representado através de metáforas, e ele vai comparar com metáforas da história, mitos da história, que vão tentar representar o mitos do Lovecraft, né? Tanto que o Francis ali, né, o protagonista, ele se interessa também em desvendar aquilo lá para
até pra conseguir um certo renome, né? Ele quer, tipo, publicar e, tipo, tá tipo, vou descobrir um negócio aqui. Uma cultura antiga, né? Qualquer, tipo, né? Até com uma certa inocência, assim, né? De, isso aqui é a chave, sei lá, um elo perdido, né? Ele tem esse lance forte que tanto prossegue a investigação dele. Sim, né? detalhe, né? No final, no finalzinho do conto, quando ele se dá conta do relato que ele dos marinheiros e que eles encontraram realmente o Cthulhu, né? Tipo, eu deixo aqui anotado, eu não sei se eu vou estar vivo para continuar relatando isso aqui. Tipo, qualquer pretensão acadêmica que ele tinha já era, porque ele já viu que tudo aquilo que ele estava vendo é real, não é tipo um mito. Não tinha como sistematizar. Mas aí a gente volta pro conto, né, de como é que ele chega a essa conclusão, né? Porque então daí ele encontra lá o jornal e mais uma vez, né, uma história dentro da história, né? Da história. Porque aí ele vê ali aquela reportagem, ele fica encasquetado, eu quero falar com esse louco. E aí ele descobre que ele é um dinamarquês. Aí ele vai lá para Dinamarca para falar com o sobrevivente do caso. E daí o cara também morreu. E também foi encontrado um marinheiro suspeito perto, né? E aí o cara já começa a ficar meio borrado. Mas ele consegue com a mulher do marinheiro o diário que o cara escreveu. E aí nesse diário tu vai ter a descrição. E daí nesse ponto parece bastante com Dagon, né? Embora seja bem mais complexo. Que é ele também se perdeu no mar, deu uma grande tempestade. Levantou o solo. Eles foram atacados por um navio de uns caras fanáticos, loucos, aí assim, uns cultistas. E aí, pouco depois deles enfrentarem esses caras, eles chegam na ilha, na verdade. O que eu acho legal é que ele nunca mostra, assim, tipo, nesse conto, né? Ele não mostrou o que os cultistas estão fazendo, a motivação dos cultistas. Os cultistas estão ali, a não ser quando o pessoal do lado racional chega pra ver que esses caras estão fazendo coisa lá. Mas não tenta mostrar, assim, as motivações. Os caras são cultistas. E deu, cara. Mas ali, entendeu? Eles só querem loucura. Os caras estão ali, cara. É isso aí, sabe? Aquele bom e velho vilão, assim, sabe? Tipo assim, ó. E até assim, pra serem cultistas dessas criaturas já estão desumanizados. Sim, não, tu pode até... evil, né, cara? O Lovecraft, ele tinha aquela noção errada, né, de que a vida não tem sentido. Teria também, né, mas ele também tinha aquela noção errada de achar que existiam humanos superiores e inferiores. Então, o Cthulhu cutucaria, né, esses humanos inferiores através de sonhos para que eles pudessem atuar como servos, que daí fazem essas oferendas dessas tais de asas negras que a gente não sabe aqui no conto o que é, né? Mas para que eles tipo abram a porta quando chegar a hora. E é isso que esses cultistas estão indo. Eles estão indo para R'lyeh ou R'lyeh, ou enfim. O áculo não é pronunciável pela garganta humana, né? Então, cada um fala do seu jeito. Tem aqui, né, o cântico, né? Ele sempre falando, né? Na casa em Ria, Cthulhu morto aguarda sonhando. Não, mas fala em áculo. Não, mas aí tu quer demais, né? Aí enfim, mas então daí esse navio ele chega até essa ilha. Sim. Essa ilha é bem menor do que aquela do Dagon. Sim. Eu acho que o do Lovecraft viu, cara, essa ilha tá muito meio grande demais. Ele pegou e reduziu um pouco, embora seja grande. Sim. E lá dentro ele vai encontrar então as construções ciclópicas que o Arthur comenta. Só que os marinheiros descem ali, né? Ali, né? E eles começam a andar por aquelas estruturas que, além de ciclópicas, elas têm peculiaridade que vai se repetir em outros momentos do conto do Cthulhu, que é não ser euclidiano. Pensei nisso também. Essa é uma outra característica. A primeira vez que eu li isso aí, eu não entendi o que ele quer dizer com isso. Virando obtuso. Isso. Agudo que vira um obtuso. O cara até escapa lá, ele achando que tá indo pra um lugar, e quando vê, tipo, dá uma porta giratória. Tipo, tá subindo, mas tá descendo, né? O cara dobra e ele desce. Então, assim, a própria geometria ali começa a ficar diferente, né? Não funciona da maneira normal, porque não é uma coisa de altura, largura e profundidade. Não, o troço tudo dimensão. Tudo invertido. Não segue nem essas leis básicas da natureza ali, né? E isso, inclusive, é uma característica que a gente vai vendo na evolução dos contos do Lovecraft. Porque tu olha, por exemplo, primeiro o Dagon. Dagon ainda é um monstro normal,
né? Ele é um monstro, um homem-peixe, humanoide, com rabo um pouco maior, enfim, né? A versão dele pro lobisomem, digamos. É um lobisomem do mar. É lobisomem do mar. Né? Aí tu tem o Estão vendo, Cthulhu. filisteus? Vocês adoravam só um lobinho do mar. Aí tu chega em Cthulhu. Cthulhu, embora o Cthulhu já começa a ficar um troço mais bizarro, né? Sim. Porque ele ainda é humanoide, ele tem pernas, braços, mas aí ele já tem um polvo no lugar da cabeça, asas, então ele já é um pouquinho mais bizarro. Ao longo das obras dele, vai vendo que ele vai cada vez mais transformando a noção do alienígena em alienígena mesmo. Eles vão se afastando cada vez mais do conceito que a gente tem De biologia. de biologia, de matéria, né? Sim. Tu vai ter encontros posteriores onde é que daí Cthulhu tu ainda pode dizer que talvez seja um animal, né? Mas lá adiante tu vai ter seres que são um meio termo entre vegetal e animal, Sim, umas coisas bem simples. entre os seres que são do reino fúngico. A própria materialidade do Cthulhu, né? Às vezes é um troço que tem a substância, outras vezes não, é etéreo, né? Exatamente, e isso aí se repete depois em outros contos. Segundo, Chegando até o cúmulo, só para terminar, que tu verifica principalmente na cor que cai do céu, onde lá não tem corpo. dá spoiler da cor do caiu do céu, cara. Mas a cor que cai do céu é assim, não tem corpo. Não dá spoiler. E não é um espírito, é uma cor. É uma cor, cara. Então, assim, tu não tem mais forma e essa noção dele aí, assim, que começa a ser manifestado bastante Cthulhu, por isso que Cthulhu, o chamado de Cthulhu é a pedra fundamental, que é onde ele começa a andar cada vez mais pro bizarro. A Rillier não segue a geologia. O Cthulhu, ele já não é totalmente material, ele já não é mais um animal que se encaixa numa descrição, não é um ser humano bizarro, um monstro bizarro. Tá na fronteira do Não, bizarro. Ele já é outra coisa. E não é animal. Segundo Castro, o Cthulhu seria o sacerdote de um culto de um grande ancestral, de grandes ancestrais, né? Tem o relato do Castro, né? O relato do Castro teria uma hierarquia conhecida ali pelos cultistas, né? Que o Cthulhu seria o sacerdote, aí abaixo do Cthulhu estariam outros grandes ancestrais, né? Aí teria abaixo desses outros grandes ancestrais espíritos alados e trevosos, essas asas negras aí, que é para onde vai as oferendas, ou seja, já é uma coisa meio metafísica, já vê, pelo menos como os seres humanos entendem, né? Sim. Eles, né? Uma coisa meio metafísica aí, meio, infernal, né? E aí, por fim, os cultistas humanos depravados ali, né? As carnes de canhão ali, Sim, né? bucha de canhão. Os buchas, né? Existe. Isso, assim, dentro do relato do Castro, mas também não sabe se ele tá mentindo ou não, né? Ele fala muito também. Ou tá falando que mandam ele falar. Exato. E isso é uma coisa interessante até que é tratada aqui no livro do Michel Houellebecq, né? Onde ele comenta que ele fez um ensaio da vida do Lovecraft, bem interessante, bem bacana de se ler, onde ele comenta que o Lovecraft, ele foi o último, talvez meio exagerado isso aí, né? Mas o último criador de uma mitologia própria. Que ele foi da mesma maneira que tu tinha mitologia grega, o Lovecraft consegue criar a mitologia dele, que inspira, tal qual o Cthulhu nos sonhos dos artistas, vai inspirando vários artistas ao redor do mundo que vão compondo Vai ter isso. ele vai, digamos assim, ele passa a ser um referente. Passa a ser um referente. Ele passa a ser um referente. Sim. Mas vamos terminar primeiro o conto, senão a gente acaba se Conta, dispersando. porque tu deu um belo gancho, porque eu já ia puxar pra outra, mas termina o conto aí. Mas então, esses marinheiros chegam em Rillier, onde é que tem essa cidade ciclópica, não euclidiana, e lá eles encontram uma porta gigante, que eu não sei como é que eles conseguem abrir se ela é gigante, porque eles escrevem uma porta lá que, sei lá, 50, 100 metros de pedra, né? Enfim, mas as leis da natureza não estavam lá funcionando muito bem. Sim. E aí eles chegam em 4, sai 2 e chega na terra firme 1. Né? E no meio termo disso aí, Cthulhu levanta, começa a tocar o terror, persegue eles correm até o barco e... Sobra dois e um se mata no barco, na fuga. Um fica só babando. Eu acho que só babando. Eu não sei se não entendi se ele se matou ou se ele estava ferido e não resistiu. Eu acho que ele se matou. Aí é que existe o seguinte, né? O Cthulhu, quando foi criado o conto de Cthulhu, a princípio seria um conto só isolado. Então,
não se preocupou muito em dar detalhes, embora ele conclui... termina o encontro com Cthulhu com o marinheiro sobrevivente mirando o barco na direção dele, acelerando e explodindo o Cthulhu. E o Cthulhu explode e vira um monte de pasta no oceano. Né, que é um negócio que tu fala assim, é meio incoerente. O ser que consegue destruir o mundo ser tem PV, cara. O D&D prova que tem PV. Vou falar isso depois. Existem teorias que os fãs criaram posteriormente e que na verdade o Cthulhu teria acordado. E não estaria ainda completamente composto, que as estrelas ainda não estariam bem no ponto, por isso que ele estaria vulnerável para ser atacado. Sim. Mas ele ainda conclui ele dizendo que aquela massa ali ela ainda estava se mexendo e que ia se recompor e que ele voltaria. E por fim, termina esse o encontro com Cthulhu. E aí conclui o livro, então, com o cara vendo que isso era real. E não vê muito futuro para ele. Exatamente, e aí termina. E aí a gente volta para aquilo que a gente comentou ali, assim, sobre ele virar um referente, né? Ele vira um referente, porque assim, aí a gente vai ter, nosso tempo já em cima, se você bem breve aqui, o momento de D&D, né? A gente já falou, D&D tem 50 anos, um dos propósitos desse podcast também é fazer essa referência do Pulp com o D&D. E o Cthulhu tem PV, cara, por isso que ele explode, vira uma pasta. Tá? Por que ele tem PV? Porque a TSR lançou lá em 1980 o livro Primeira Impressão do Deities and Demigods, que era um livro, um suplemento para Advanced Dungeons and Dragons, em que tem lá os mitos babilônicos, os mitos egípcios, os mitos gregos, os deuses todos, as lendas arturianas, todo mundo com PV, ou seja, ali a concepção da TSR é que essas deidades, demigods, eles estão ali para ser mortos pelos eles têm PV, têm limitação, são criatura. Não são criador. Pelos players. Né? Isso no D&D. Né? Aí botam também, daí tem um capítulo dos mitos de Cthulhu. Ou seja, tem o mito grego, o mito egípcio ali, a TSR coloca, aí corroborando essa visão do Houellebecq, virou um mito próprio. E aí eles, na primeira impressão desse livro, eles lançam os mitos de Cthulhu. Aí tem uma controvérsia. Na segunda é retirado isso. Não se sabe. Alguns dizem que é porque a Chaosium, que é a Chaosium, sei lá, que era uma outra empresa de RPG, já tinha os direitos para fazer um RPG do Call of Cthulhu e teria mandado um cease and desist para a TSR. E outros dizem que, na verdade, os executivos da TSR, ninguém ameaçou a TSR de processo, nada, porque ela já era líder de mercado muito grande. E se antecipou para evitar o processo. Não, disseram assim, não vamos ficar fazendo propaganda para coisa de outra empresa concorrente. Sim. E então não se sabe qual das duas questões que fez com que, a partir da segunda impressão desse suplemento, ele sumisse. E em mais nenhuma outra, os mitos de Cthulhu fossem referenciados nesses livros de panteões de D&D, que são monstrinhos de nível épico para serem mortos, né? Não, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Além disso, o Dagon ele é referenciado como Lord Damon na 89ª camada do abismo, como Lorde dos oceanos profundos e da escuridão, e é um ser primordial, chaotic evil, né? E tem também aquele monstrinho que é os Devoradores de Mente. Sim. Que eles são igual ao Cthulhu, só que sem as asas, que eles têm poder psiônico e tal. Sim. Que eles aparecem a primeira vez na aventura Expedition to the Barrier Peaks, que é uma aventura de sci fantasy para um torneio que teve de D&D nos anos 70, escrito pelo Gygax, em que a dungeon é uma espaçonave enterrada. E aí só que os jogadores ficam no escuro, não estão ligados. Sim. Eles acham que estão mexendo com varinha de raio e na verdade são pistolas e coisas assim. E aí vai aparecer pela primeira vez esse monstro, o Mind Flayer, né, os Devoradores de Mente, que seriam essas criaturas alienígenas aí. Tudo a imagem e semelhança do Cthulhu. E tudo ligado, né, com aquele negócio que ele veio de, né, das estrelas, isso aí, exatamente. Não dessa realidade, exatamente, tudo mais, exatamente. Né? Já tem essa parte de a aventura se passa em Greyhawk, que é o cenário do Gygax, e é considerada uma das melhores de todos os tempos, que acabou criando também a mitologia própria do D&D, né? Pois é. Então, e tem música, tá? Metallica tem 3 músicas baseadas no chamado de Cthulhu, que é Call of Cthulhu, só que tá escrito lá K-T-U-L-U, né? Acho que, sei lá porquê, daqui a pouco direitos autorais, né? The Thing That Shall Not To Be, que é excelente essa música, muito boa mesmo.
E uma mais recente acho que do último disco que eles lançaram, que é Dream No More. Não sei. Que é, exatamente, são referências, tem várias, tá, dos Cthulhu Mythos, mas assim, especificamente do Dagon e do Call of Cthulhu que a gente consegue trazer hoje, é isso aí, né? A gente traz umas referências às próximas episódios. O Cthulhu na... Corte final, tá? Agora para encerrar. O Cthulhu, na verdade, assim, o Lovecraft em vida ele não teve então grande alcance, uma pena, exceto assim dos autores mais que conheciam ele, né? Gente que gostava mais de ler, enfim. Ele não teve a grande popularidade, mas no momento em que ele morreu, até de repente pelo espírito empreendedor de quem começou a pegar os contos dele, ele começou a ser mais difundido. E inclusive o mito de Cthulhu, né, não foi criado pelo Lovecraft, isso aí foi criado pelo August Derleth, que foi criar esse nome, né? Outro autor do Apêndice. O Lovecraft chamava Shoggothophiana, uma coisa assim, os nomes ali do negócio. E isso aí acabou influenciando assim em muita produção aí principalmente nos últimos anos. Esses tempos aí eu fui dar uma olhada em jogo. É muito grande, que né? Tinha inspiração no Lovecraft. Tem vários joguinhos assim dos mais diversos, desde joguinho de carta, tem até eu acho que um simulador de comida que é com do Cthulhu, de cafeteria, um negócio bizarro. Sim, o ursinho de pelúcia, aquele que eu falei. Embora assim dos jogos assim, um que foi inspirado na obra do Lovecraft, que é excelente e até hoje está confinado no Nintendo GameCube, é o Eternal Darkness, que ele segue muito a pegada do conto do Cthulhu, porque também é uma neta que vai investigar a morte do avô e aí começa a descobrir um monte de coisas ancestrais, se passa também em diversos tempos, é muito bom esse jogo. Mas lançaram recentemente também The Sinking City, e vão lançar também o The Sinking City 2, que também tem uma temática bem próxima aí do HP Lovecraft. Lançaram um jogo The Call of Cthulhu também. Sim, tem. Enfim, tem vários RPG jogos. Do Call of Cthulhu. Tem RPG do Call of Cthulhu. Inclusive a questão do D&D, se me permite até colocar. Quando a gente começou até a fazer essa série, eu até fiquei pensando assim que tipo assim, é bem difícil botar os mitos de Cthulhu no D&D. Dentro da temática que o Lovecraft colocou, porque eles não são seres para serem cara, tu vem me dar essa abertura agora que nós estamos encerrando o podcast. Eu vou refutar tu e o Hulebeck. Primeiro que eu vou refutar em outro episódio o Hulebeck, porque não é mitologia equiparável às outras que existem, e eu vou explicar porquê num outro episódio. E cara, tu não sabe nada de D&D, cara. Tô brincando. O D&D pode botar qualquer coisa, tu não vai fazer nada fiel. Se tu pegar um autor, tu não consegue fazer nada fiel. Mas ele é justamente para resumir, esse mishmash em que tu traz só o que serve para o que encaixa, entendeu? Tu pega e encaixa ali então alguma coisa assim, cara, tá lá a mãozinha para matar para PV, entendeu? Exato. É claro que não vai refletir exatamente como o HP Lovecraft gostaria que fosse refletir. Sim, o ponto é esse. Tu não consegue colocar no D&D o espírito das histórias. Não. O D&D comporta qualquer loucura. Sim. Mas ele não é uma plataforma adequada para isso. Assim, jogar a história dele aqui assim não é muito... Não, isso aí não. Isso aí nenhum... Tem outro debate, eu não vou entrar. Nenhum RPG dá para jogar a historinha. Sim. Melchior, para encerrar, quer falar alguma coisa aí? Data deixa final? Não, talvez só, né, que falamos também o próprio Lovecraft, né, como pessoa em si também acabou influenciando bastante outros escritores, né, nas suas correspondências. Ele trocava ideia ali, incentivava, né, o Robert Bloch, que escreveu Psicose, né, filmado pelo Alfred Hitchcock, é fã do Lovecraft, né, e correspondente, né, fiel ali nele, né. O próprio August Derleth também, né, que a princípio resgatou quase toda a obra dele, né. Talvez não tínhamos aqui tanta publicação fácil de encontrar se não fosse resgatando ele. Chegou a criar uma editora para lançar o material dele, porque os outros deixaram, né, de lado, né. Muito bem. Então, para concluir, né, então cobrimos hoje o Dagon e o chamado de Cthulhu, para ótimas histórias para quem quer conhecer, para quem quer se inspirar em D&D, quem conhecer as influências, e também para que
passe para outras leituras. Recomendo bastante. Uma história muito boa. Lê de novo também. Isso aí por enquanto, eu acredito. Então tá. Pessoal, era isso. Na próxima a gente vai... Eu não lembro quais são os próximos pontos que a gente vai apresentar. A gente vai procurar sempre trazer referências específicas, que nem assim, dos contos que a gente está apresentando, porque do Lovecraft e dos Cthulhu Mythos tem muita coisa, né? E vamos fazer uma mega dungeon aí que emergiu do fundo do mar. Certo? Boa noite, pessoal. Um abraço. Valeu, boa noite. Valeu.